Pessoal, um bom dia. Então nós vamos dar continuidade então agora nessa semana nas videoaulas sobre a geração de código intermediário, né? Nós falaremos então, a gente dá andamento então a geração de código intermediário. Na última videoaula a gente viu como gerar código para expressões e nessa semana a gente vai se focar então na geração de código intermediário para declarações, certo? Esse é o assunto especificamente dessa videoaula. Quando a gente for fazer o endereçamento de variáveis, a gente vai precisar disso de uma série de situações. Por exemplo, aqui a gente tem uma atribuição. Quando a gente tem lá um comando de igualdade, certo? Um comando de atribuição, a gente vai precisar atribuir para uma variável, né? Então, no final das contas, o comando de atribuição, ele é traduzido para uma instrução do tipo store, certo? Que vai ter um valor, que vai ser esse valor que está em R0, e esse valor vai ser colocado, então, em um endereço de memória. Esse endereço de memória é uma base, digamos assim, que seria o valor do R1, do registrador R1, com um deslocamento, certo? Então, essa instrução permite colocar o R0, certo? O conteúdo de R0 na área de memória apontada por R1 mais 4, certo? Então, para a gente fazer essa atribuição, a gente precisa saber o valor de R1, certo? Saber qual é a base, certo? E saber qual que é o deslocamento em relação a essa base. Então, assim, para a gente fazer isso, a gente precisa saber como endereçar variáveis, né? Então, antes da gente entrar no assunto propriamente dito dessa aula, eu vou fazer uma revisão básica aqui de como que funciona endereçamento de variáveis em linguagens de programação do tipo que são imperativas, né? Que tenha funções, chamadas de funções, né? Então, vou passar aqui para o quadro. Então, quando a gente está trabalhando com linguagens imperativas, nós temos o conceito, então, de funções, né, e de procedimentos. Isso é uma coisa bem clássica, né? E a forma de se implementar chamada de função e procedimentos, de uma maneira geral, é através de uma pilha, certo? Então, eu vou representar essa pilha aqui, certo? Então, quando o programa começa, a gente tem, então, a função principal sendo empilhada, certo? Nessa nossa pilha. Quando a função principal chama uma outra função, essa outra função, além da gente fazer o jump para o código dessa outra função, a gente empilha ela também, certo? De maneira que quando essa outra função, vamos chamar ela de fun, for chamar uma terceira função, vamos chamar ela de gr, certo? A gente vai empilhar. E quando a função gr terminar, a gente vai desempilhar, vai voltar para a função fun, certo? O código volta a executar no código da função fun, e quando a função fun terminar, a gente vai voltar para a função main. Então, essa pilha, além dela nos servir, digamos assim, em qual função a gente está executando, né? Ela nos serve, sobretudo, para guardar as variáveis locais. Então, as variáveis locais, por exemplo, da função main, elas ficarão reservadas em espaços específicos, né? De cada um dessas áreas específicas aqui, de cada dessas funções. Então, existe um nome específico para essa área, né, que é ocupada pela representação de uma função. Eu vou assinalar ela aqui com laranja, certo? Então, essa área aqui é um que a gente chama de registro de ativação, certo? Então, registro de ativação, certo? Em inglês, o pessoal utiliza o termo frame, certo? E esse registro de ativação, ele é uma pilha de registros de ativação, né? Eles começam um determinado endereço, né? Na linguagem C, ele começa no maior endereço possível, digamos assim, do meu espaço de endereçamento, né? Se a gente for fazer uma representação gráfica aqui do espaço de endereçamento da organização da memória, aqui é o endereço 0 e aqui é o endereço 2 na 64, certo? O código do programa fica nessa área aqui inferior, certo? Esse aqui é o código, certo, do programa. E a pilha, ela vai começar no endereço maior e vai em direção a endereços menores. Isso é bem fácil de vocês verificarem por si sós. Basta usar, por exemplo, programas como GDB, certo? Fazer um breakpoint em qualquer uma das funções e verificar o endereço das variáveis, né? Vocês vão ver que são endereços que começam com 0, x, talvez um 0 aqui, f, certo? São endereços bastante altos aqui. Então, essa pilha aqui eu estou representando ela crescendo para cima, mas na prática ela cresce em direção aos endereços menores, né? Ainda a gente tem o heap, né, que eu gosto de traduzir para o monte, certo?
que é essa área aqui de memória, e essa área aqui ela não é gerenciada pelo compilador, né? Quem gerencia esse monte aqui é a própria libc durante a execução do programa. Então, por que eu estou falando de tudo isso? Porque isso influencia diretamente como as variáveis serão endereçadas, né? Então, aquelas variáveis locais, elas são alocadas dinamicamente na pilha, então elas precisam ter um endereçamento relativo à base desse registro de ativação. Então, muito frequentemente a gente vai ter a forma de um registrador especial, que a gente vai chamar de RFP, certo? Que é o registrador do frame pointer, certo? Então, ele vai apontar para a base do registro de ativação. E quando aqui no nosso exemplo só a função main estiver sendo executada, certo? A gente vai ter um outro registrador especial, certo? Que aponta para o topo dessa pilha, né? Aqui vamos supor que só está a função main sendo executada, então eu vou ter aqui então o RSP. Então a forma da gente endereçar as variáveis locais é um deslocamento em relação ao RFP. A gente vai ter sempre um deslocamento em relação a esse RFP, sabendo que dentro do registro de ativação a gente só não tem variáveis locais, a gente tem várias outras informações, como valores salvos, estado da máquina, na hora da chamada da função, etc. e tal. Mas aqui para essa videoaula a gente vai simplificar, vamos imaginar então que a gente só tem variáveis locais aí dentro do registro de ativação. Então, isso diz respeito então a variáveis locais, certo? Já as variáveis globais, elas são endereçadas de maneira diferente, né? Porque as variáveis globais elas não podem ficar na pilha porque elas são globais a todas as funções, né? Então existe dentro aqui da nossa organização de memória uma área entre o segmento de código e o monte, certo? Que é essa área que eu vou assinalar aqui, ó, que é o segmento de dados, certo? Então dentro do binário a gente tem, dá para simplificar, na verdade é um pouco mais complexo isso, mas dá para a gente simplificar essa área em duas partes. Uma parte que é o segmento de dados não inicializado, que se a gente for pensar no binário do programa, ele não ocupa nenhum espaço. Então, tipo assim, esse binário, quando o programa é posto em execução, ele ocupa esse espaço do código, mas se eu tiver dados inicializados nas minhas variáveis globais, esses dados ficam no binário e eles vão ocupar esse espaço aqui, digamos assim, no segmento que a gente chama de segmento de dados. Então, assim, a gente pode ter variáveis globais também que não são inicializadas. Então, nesse caso, não faz sentido a gente guardar o valor delas no binário, porque a gente não tem dado para guardar. Então, a gente tem também o segmento de dados não inicializado, que é marcado simplesmente aqui no binário, né, no formato de ELF32, ELF64. Tem lá um espaço que indica quais são as variáveis globais, qual que é o tamanho delas, mas sem valor especificado, então não ocupa espaço significativo aqui. Mas na hora de executar, ele vai ter que ocupar espaço. Então, na hora que a libc coloca em execução esse binário, ela reserva um espaço aqui no segmento de dados para essas variáveis globais que não foram inicializadas, mas elas ocupam espaço, né? E muito frequentemente esse espaço ele é preenchido de zeros, né, para que a gente tenha variáveis globais já preenchidas de zero. Isso é feito na inicialização do programa. Bom, então por que eu estou falando isso? Porque o endereçamento de variáveis globais ele difere bastante das variáveis locais, né? As variáveis locais são um deslocamento em relação ao RFP, e nas variáveis globais a gente vai ter um deslocamento em relação à base do segmento de dados. Então a gente pode simplificar isso, a gente pode imaginar que tem um registrador específico para isso, que vai guardar esse valor, certo? Que é o RBSS, certo? O BSS é a terminologia utilizada né, no Linux para marcar o segmento de dados de um binário. Então o RBSS seria um registrador que marca, e ele aponta justamente para o endereço de memória que está depois do código, certo? Então a gente tem o código aqui nessa parte inferior, e quando acaba o segmento de código, começa o segmento de dados, então o RBSS ele vai ficar fixo, ele é inicializado no início do programa para um valor e a gente não pode mudar o RBSS, certo? Então as variáveis globais a gente também tem um deslocamento, só que agora em relação ao RBSS.
Bom, então com isso a gente tem uma ideia então de como é que a gente endereça variáveis locais em relação ao RFP e as variáveis globais em relação ao RBSS. Então, fazendo um resumo sobre o endereçamento de variáveis, a gente viu então aí no nosso quadro que o endereço de variáveis a gente precisa fazer o cálculo de deslocamento sempre, e esse cálculo de deslocamento ele vai depender de duas situações, né? No caso das variáveis locais, o cálculo do deslocamento vai ser em relação a um RFP, certo? Que vai marcar onde vai ficar aquela variável local dentro do registro de ativação da função a qual pertence a variável local. E já no caso das variáveis globais, a gente vai ter um cálculo de deslocamento em relação a um RBSS, que seria um registrador que marca o início do segmento de dados, de uma forma que todas as variáveis globais, né, serão relacionadas a esse RBSS, certo? Na ordem que elas aparecem lá no nosso programa. Então, se a gente for fazer uma reflexão em relação ao escopo, né, e o escopo é uma das coisas que a gente tem que implementar na nossa linguagem, né? Se a gente tiver um escopo simples, que seria a forma mais simples, né? Isso só apareceu lá realmente nas primeiras linguagens de programação. Daí, nesse caso, como a gente tem só um escopo, o escopo é sempre o global, né? Então, todas as variáveis são visíveis para todas as funções, né? Então, quando a gente está trabalhando com esse universo, as variáveis elas sempre são alocadas de maneira estática, ou seja, elas sempre vão para o segmento de dados, seja ele inicializado ou não. E nesse caso é bastante difícil, né, pelo fato de que a gente não tem alocação dinâmica de variáveis, seja na pilha, seja no monte, a gente não consegue fazer recursão, né? Então, esse escopo simples é a forma mais básica que tem. Ela é fácil, porque daí eu tenho dentro do meu programa uma única tabela de símbolos que representa o escopo global. E eu não tenho escopo local, né? Então, os endereços sempre serão um deslocamento em relação ao RBSS. Então, esse deslocamento ele é, de certa forma, calculado de maneira global. Então, é bastante fácil, né, a gente controlar esse tipo de cálculo de endereço. Já num universo um pouco mais complexo e talvez mais realista com as linguagens de programação atuais, né, a gente tem essa ideia de escopo duplo, né, onde a gente tem o escopo local e o escopo global. E aí no escopo local a gente pode ter vários escopos locais em função da quantidade de funções que a gente tem, né? Então, nesse caso, a gente vai trabalhar com o deslocamento para um registrador que marca o início do registro de ativação. Então, isso para implementar as variáveis de escopo local. E para implementar as variáveis de escopo global, a gente vai fazer um deslocamento em relação ao RBSS. Bom, a gente ainda tem outros universos mais genéricos, digamos assim, do ponto de vista de escopo, que é o conceito de escopo aninhado, né? Então, isso aqui aparece sobretudo naquelas linguagens de programação que podem ter implementação de função dentro de função. Então, ou seja, eu posso ter funções aninhadas, né? Então, isso é bastante comum, inclusive a linguagem C ela permite fazer a implementação de uma função dentro de outra função. Então, nesse caso aqui, o cálculo de endereços ele é idêntico ao local e global. Eu também preciso fazer um deslocamento em relação ao RFP e em relação ao RBSS, mas a diferença é que na hora que eu vou ter uma declaração de variável aninhada, eu tenho uma situação onde eu tenho duas possibilidades, né? É de eu ter um escopo anônimo ou um escopo nomeado, né? Quando eu trabalho com um escopo anônimo, quer dizer que eu tenho simplesmente um bloco de código, né? Isso aparece inclusive na nossa linguagem, no nosso projeto de compilador, onde a gente tem o bloco, certo? E dentro daquele bloco eu posso ter variáveis declaradas e o escopo daquelas variáveis é referente somente àquele bloco. Então isso é o que a gente chama de escopo anônimo, certo? E um escopo nomeado seria se esse bloco fosse uma função. Daí quer dizer que aquele bloco a gente pode chamar ele, certo? Ele não vai ser executado naturalmente no curso da execução daquela função, porque ele é uma função. Então a função ela só é executada quando chamada. Então, pelo fato dele ser nomeado, transforma a implementação e o endereçamento das variáveis ali declaradas ligeiramente mais complexo, né? Então eu gostaria de falar um pouco mais sobre o escopo aninhado nessa questão aí do cálculo de endereços quando a gente tem funções aninhadas, né? Então eu vou passar aqui para o quadro só para ilustrar exatamente esse contexto para a gente poder entender. Então, quando a gente tem uma função, vamos chamar aqui a função f, certo? Dentro dela a gente pode ter variáveis locais aqui, né?
a variável a variável B. E a gente viu que essas variáveis elas são alocadas no nosso registro de ativação, então quando o F estiver sendo executado, A e B vão estar então exatamente no registro de ativação da função F. Mas dentro da função F, a gente pode ter a implementação de uma função G aqui. Eu vou botar int G, isso aqui é uma função, e aqui está a implementação dela, certo? Então aqui a gente pode ter inclusive uma declaração de uma variável C, certo? E aí aqui termina a implementação de F. Então o que a gente tem aqui? A gente tem um escopo aninhado, que é nomeado, mas além dele ser nomeado, né, a gente está se inspirando da linguagem C, ele é uma função. Então essa função ela só será executada se F chamar ela, né? Então vamos supor que F vai chamar ela aqui no final, certo? Então tem a implementação da função G e depois a gente chama G aqui no final. Qual que é a complexidade desse universo? É por isso que eu estou trazendo esse exemplo aqui para vocês. A complexidade aparece pelo fato de que a gente pode fazer A igual a 2 aqui, por exemplo. Então, essa variável local A é uma variável que é local, né? Ela não é uma variável global, né? Porque ela é do escopo local de F, e ela é acessível dentro de G. Ela é acessível dentro de G por quê? Porque a gente tem o escopo aninhado, né? Então, a implementação de G está dentro de F, então quer dizer que esse A eu estou fazendo referência ao A que foi aqui declarado. Então, quando eu estiver executando o G para fazer essa atribuição, eu vou estar aqui na minha pilha, certo? Eu vou estar com o G empilhado, vai estar aqui o espacinho para a variável C, e aí eu vou fazer A igual a 2. Certo? Aqui é a base da pilha, aqui só para marcar, né? Então, como que eu encontro o endereçamento de A? E a gente já sabe que o A ele é uma variável local, né? Então, para a gente fazer isso, a gente vai ter que procurar na nossa pilha de tabela de símbolos, né? Como a gente implementou e a gente já falou sobre isso lá na aula sobre ações semânticas, né? Então, a gente vai ter uma pilha que vai representar o escopo global, uma pilha que vai representar o escopo local de F e uma pilha que vai representar o escopo de G. Essa pilha uma tabela para representar o escopo global, uma tabela para representar o escopo de F e uma tabela para representar o escopo de G. Então, quando a gente está gerando o código ou analisando sintaticamente G, a gente precisa descobrir qual que é o endereço desse A. E para a gente fazer isso, a gente vai primeiro procurar onde o A aparece. E o A aparece, a gente vai procurar primeiro nessa tabela de símbolos de G, não vai encontrar e vai então procurar na tabela de símbolos que está abaixo dessa pilha de tabela de símbolos. E aí vai encontrar. Lembrem bem, quantas vezes eu saltei aqui entre a tabela de símbolos de G e a tabela de símbolos de F. A gente vê que existe aqui um salto em direção, ou seja, a gente está distante uma vez na questão do alinhamento aqui, distante da onde apareceu o A, certo? Então, o endereçamento de variáveis locais quando a gente está trabalhando com o escopo aninhado, não é somente um deslocamento em relação ao RFP, certo? A gente também tem, né, quando a função G está executando, o RFP está apontando para cá, certo? E o RSP está executando para cá, e a gente viu ali, no que a gente acabou de ver, que as variáveis elas são um deslocamento em relação a C, em relação ao RFP, mas, além disso, quando a gente tem escopo aninhado, a gente precisa endereçar essas variáveis também através de uma tupla, ou seja, a gente vai indicar quantas vezes eu vou ter que procurar na minha pilha de registros de ativação o registro de ativação precedente, certo? Que tem a declaração de A, certo? Então, o endereçamento de variáveis locais, quando a gente está trabalhando então com escopo aninhado, é uma tupla. A gente tem o primeiro campo sendo a quantidade de saltos de registros de ativação que eu tenho que fazer, e a segunda, que é o deslocamento em si, que a gente calcula em relação à base do RFP, certo? Então, esses dois campos é o que identificam unicamente as variáveis locais. Então, notem que quando a gente está trabalhando com esse tipo de escopo, é um pouco mais complicado para o compilador, porque quando a gente for fazer, então, uma atribuição para A, não é simplesmente fazer um store aí, pega o valor 2, que vai estar no registrador, e fazer o A é RFP mais 0, né? Supondo que ele estaria aqui na base. Não, primeiro a gente vai ter que encontrar o registro de ativação, e para isso a gente vai ter que olhar para alguma informação que vai estar dentro de G,
que vai ser o vínculo estático de G, né, que o vínculo estático de G é F, que vai ter que ser calculado na chamada de G, né? E aí com isso a gente consegue achar o registro de ativação de F e aí depois a gente olha o deslocamento, certo? Então isso é o que a gente chama de encadeamento estático, certo? É a forma de endereçar variáveis locais. Então, na nossa linguagem, que está aqui no nosso projeto de compilador, a gente não tem esse tipo de escopo aninhado, né? Mas a gente tem blocos não nomeados, né? Então, eles são blocos sem nome, então a gente tem um exemplo onde não aparece essa função g aqui, mas a gente tem um escopo específico. A gente implementou isso com tabelas de símbolo específicas para cada um desses blocos, né? E resta a questão de como é que a gente endereça essas variáveis, né? Então, no nosso caso, a gente pode colocar essas variáveis, mesmo que elas sejam de escopo mais específico, a gente pode colocar elas no registro de ativação de F quando a gente está trabalhando com escopo aninhado sem nome, né? Porque esse escopo aninhado aparece dentro de uma função. Então, essa é uma forma mais simples de implementar. Então, voltando aqui para os slides, né? Então, a gente tem essa diferença entre escopo nomeado, que seria quando a gente está trabalhando com funções. Eu acabei de explicar para vocês como é que a gente endereça as variáveis, né, através de uma tupla. E quando a gente trabalha com escopo anônimo, ainda que a gente tenha esse escopo mais específico, a gente endereça elas da maneira simples que a gente viu, através de um deslocamento, né? Então, existe uma relação entre a tabela de símbolos da função e as tabelas de símbolo que estão aninhadas dentro daquela função, porque elas precisam se comunicar para que o deslocamento que foi começado a ser calculado na tabela de símbolos global possa ser repercutido nas tabelas de símbolos mais aninhadas, certo? E se caso a gente saia do escopo, né, aquele deslocamento que foi calculado nas tabelas de símbolos mais aninhadas, ele tem que ser repercutido na tabela de símbolos que engloba, ou seja, na tabela de símbolos que função, para que a gente pode ter variáveis declaradas, inclusive depois do bloco, né? Então, para ilustrar isso de maneira mais clara, eu vou passar de novo aqui para o nosso quadro, vou abrir um novo quadro branco, certo? Para ilustrar essa situação. Então, a gente tem aqui int de f, certo? Que é a nossa função, certo? E aqui dentro a gente tem duas variáveis locais. Então, quando a gente começa f, a gente embute na tabela de símbolos essas duas variáveis locais, calculando o deslocamento, né? Então, na tabela de símbolos, o que a gente vai ter? Na tabela de símbolos a gente ela vai estar vazia, mas ela vai ter um campo, né? Vai ter nome, tamanho do símbolo e vai ter, vamos supor, um deslocamento, né? E além disso ela tem um atributo, vamos dizer que é um atributo da própria tabela, além de ser esses três campos aqui referentes a cada uma das entradas, ela tem um atributo que é o deslocamento da tabela, digamos assim. Então, quando a gente encontra o A, a gente inclui A, o tamanho é 4, o deslocamento aqui, o deslocamento é inicializado para 0 quando a tabela é criada, então a gente usa deslocamento 0. Quando a gente inclui o A, automaticamente o deslocamento da tabela passa a ser 4, né? Porque o A ocupa 4 bytes. A gente inclui o B, certo? O tamanho é 4 também, mas agora o deslocamento dele é 4, certo? Então, quando a gente fez isso, agora o nosso deslocamento vale 8. E aí aqui eu quero ilustrar justamente essa situação, né? Porque aqui a gente vai ter um outro bloco, certo? E esse outro bloco vai ter esse C aqui. E esse C vai ser declarado numa outra tabela de símbolos. Só que aqui, como a gente está trabalhando com escopo sem nome, a gente não tem uma função. Ou seja, a gente não vai ter um registro de ativação, porque isso aqui não é uma função, né? O fluxo de execução vem e executa aqui dentro normalmente e depois continua, né? Não é uma função que ela só é executada quando chamada e, portanto, vai ter um registro de ativação para ela específico, né? Então, considerando isso, a gente vai ter, então, que criar uma nova tabela de símbolos específica para esse escopo, vai ser essa aqui, só que ela vai ser inicializada com um deslocamento, que é o deslocamento que vem da tabela de símbolos que engloba ela. Então, ele vai ser inicializado com 8, de maneira que nessa tabela a gente vai ter o C, o tamanho 4 e o deslocamento vai ser 8. A gente vai incrementar esse 8, né, para ser 12, porque a gente acabou de incluir. Então, se tiver uma outra variável local, a gente inclui ela, certo? Tamanho 4 também, e aqui o deslocamento é 12.
E aí o 12 passa a ser 16. E aí aqui vamos supor, aqui, deixa eu só apagar aqui, que dentro desse escopo, né, a gente tem mais uma variável local que tem o mesmo nome, da variável local do escopo que está englobando esse escopo específico aqui, que vamos supor que é a variável A. Então essa variável A vai ser incluída nessa tabela específica desse escopo aninhado, tamanho é 4, o deslocamento vai ser 16, certo? Então não tem problema, porque elas não se conflitam, são de escopos diferentes, e aí a gente, bom, tem o código aqui, né? E aí a gente fecha esse escopo. Ao fechar esse escopo, a gente volta para o escopo anterior e aqui podem continuar outras declarações de variáveis. Vamos supor que aqui a gente está declarando a variável D. Então essa variável D tem que ser declarada na tabela do escopo de F, que é essa primeira aqui, né? Aqui a gente está na tabela de F. Então, para a gente colocar isso corretamente dentro do registro de ativação, o que a gente vai ter que fazer? Esse deslocamento, o último deslocamento que foi colocado nessa tabela de escopo mais aninhado, tem que ser repercutido de volta para a tabela. Então, aquele 8 que foi inicializado para inicializar esse deslocamento da tabela mais aninhada, vai ser utilizado agora para trazer de volta para que a gente possa colocar, então, a variável D lá dentro do registro de ativação, seu tamanho 4, mas no deslocamento 16. Então, quando o F começar a ser executado, certo? A gente vai ter, então, na base a variável A, depois a variável B, certo? Essas aqui são variáveis da função F, propriamente dito, são essas duas aqui, né? Até posso botar os números aqui para identificar elas. Então vai ter o 1, o 2, e aí nós teremos CDA, C, D, I, A, que seria a variável 3, a variável 4 e a variável 5, certo? 3, 4 e 5. E a variável 6, ela vai ficar aqui em cima, então, vai ser a variável D, a variável 6. E todas elas estarão com o deslocamento correto. Esse aqui é o deslocamento 0, aqui é o deslocamento 4, aqui é o deslocamento 8, que vem daqui, o deslocamento 12, o deslocamento 16 e o deslocamento... Ah, sim, aqui eu havia esquecido de incrementar, então aqui viraria 20, volta para lá o 20, e aqui quando a gente inclui é o 20, né? Então aqui ficaria o deslocamento 20. Certo? Então, com isso, a gente consegue fazer ter essa noção de escopo aninhado com suas tabelas específicas, né, como a gente acabou de ver, e, ao mesmo tempo, a gente ter a colocação das variáveis que estão mais aninhadas, né, quando a gente está trabalhando com o escopo não aninhado, no mesmo registro de ativação da função que engloba esse escopo aninhado. Né? Então, essa é a forma da gente endereçar, e aí a gente não precisa daquela tupla, né? A tupla ela só é necessária quando a gente está trabalhando com funções aninhadas, como é o caso aqui, né? Que daí eu preciso ter essa história do encadeamento estático aí para poder implementar. Bom, então assim, a gente viu então como é que funciona essa questão do endereçamento de variáveis, é um assunto bem mais amplo, né? Inclusive essa parte do escopo aninhado aqui com funções, né? Ela a gente precisa inclusive ver coisas que a gente vai ver mais para frente da disciplina para entender plenamente. A gente pode voltar a falar sobre esse assunto quando a gente falar sobre registros de ativação, quando estiver falando sobre a implementação de chamadas de função, certo? Mas resta a questão agora é como calcular o endereçamento, né? Então, para calcular o endereçamento, a gente já viu aqui no nosso quadro, né, como que se calcula esse endereçamento, inclusive de uma maneira bem próxima com o que a gente tem no nosso projeto de compilador. Mas, lembrem bem, né, a gente precisa fazer esse cálculo de endereço em cima de um esquema de tradução. Então, a gente tem que pensar como que a gente pode calcular o deslocamento das variáveis, assumindo que a gente tem uma gramática, né, e a gente quer botar ações semânticas aqui no final para fazer justamente esse cálculo. Né? Então, aqui tem uma gramática bem simples, né, onde a gente tem o programa é uma declaração, e uma declaração a gente vai ter uma lista de declarações, onde sendo que cada declaração é um tipo, que aqui no caso pode ser int e o identificador. Né? Então, a gente precisa calcular esse deslocamento que a gente viu nesse próprio esquema, sabe? Considerando o tipo do escopo, a questão do alinhamento das tabelas. Agora vamos ver então como a gente calcula esse deslocamento sobre essa gramática. Eu vou passar aqui para o nosso quadro, onde eu já fiz uma cópia aqui da gramática para a gente fazer essa reflexão. Então como é que vai funcionar? Né? A gente vai primeiro
ter essa regra do t que leva para int, a gente sabe que em um dado momento a gente vai ter uma declaração, essa declaração vai ser então um t, que é um tipo, né, e o identificador, né? Então a primeira coisa que a gente precisa se preocupar é a gente calcular então qual que é o tipo e o tamanho, né? Então isso a gente vai fazer através da definição de atributos sintetizados aqui na ação semântica relacionada a essa regra, onde a gente vai definir o t como tamanho, ou seja, a gente especifica o tamanho como sendo, vamos supor que o int ocupe 4 bytes, e o t.tipo, vamos imaginar que a gente tem uma codificação que é int tudo maiúsculo, certo? Que é uma constante para representar o tipo inteiro aqui na nossa árvore de derivação, certo? Aí quando a gente chega aqui no final da ação semântica que efetua, que faz a declaração, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que inserir na tabela de símbolos, né? Então, vamos imaginar agora que a gente só tem um escopo, certo? Escopo único, certo? Então, a nossa função de declaração, ela sempre vai declarar, certo? Essa variável ident com esse tipo na única tabela de símbolos que existe, que é a de escopo único, né? Então, para fazer isso, a gente vai usar então o identificador. Aqui eu vou simplificar aqui para botar simplesmente ident aqui, que seria o lexema do identificador. O tamanho, certo? Que vai vir como atributo sintetizado de t. E a codificação de qual que é o tipo desse identificador que está sendo embutido, né? Que isso vem através do atributo sintetizado tipo de t. E qual que vai ser o deslocamento? O deslocamento, a gente vai olhar para a tabela, né? A tabela vai ter lá um campo na tabela, certo? Que é o deslocamento atual, né? Desloc, certo? E lá a gente vai tirar essa informação de deslocamento. Então, a tabela de escopo único, na estrutura de dados lá, tem um campo que é desloc, que foi inicializado para 0 no momento da sua declaração. Então, a função declara, além dela fazer a declaração, ou seja, a inserção desse lexema com esse tamanho, com esse tipo, com esse deslocamento na tabela, essa função, na sua implementação, vai também incrementar o deslocamento de acordo com o tamanho dessa variável que está sendo declarada, né? Então, lá dentro da função declara, a gente vai ter, então, tab, que é a nossa referência da tabela, ponto desloc é igual a mais igual a t ponto tamanho, certo? A gente poderia ter isso aqui fora, mas poderia estar implementado também lá dentro da função. Então, com isso, na próxima declaração de variável, esse tab.desloc já vai estar com o cálculo do deslocamento feito de maneira correta, né? Então, nesse caso aqui, imaginando que a gente tem escopo único, certo? Todas as variáveis estão no segmento de dados, então até vou fazer uma representação gráfica aqui da nossa memória, onde aqui embaixo está o segmento de código, certo? Então, as variáveis de escopo único começam a ser declaradas a partir do segmento de dados que começa depois do segmento de código aqui. Então, se a gente tiver 3 variáveis sendo declaradas, 2 delas no escopo efetivamente global, vamos supor que essa linguagem de programação também tem funções, só que as variáveis não são locais, elas só são do escopo global, então mesmo que ela esteja declarada dentro de f, ela é colocada no segmento de dados. Então, toda vez que a gente cair nessa regra, a gente vai colocar, então, primeiro o A, certo? Com o deslocamento de 0 em relação à base do segmento de dados. Depois a variável B, com o deslocamento 4. E depois, quando a gente vir aqui fazer a declaração da variável C, mesmo depois de F, né? Então, aqui vai ter essa regra que pode ser atingível também a partir das produções que reconhecem funções. A gente vai ter, então, a adição da variável C no deslocamento 8, certo? E nesse momento aqui, né, quando a gente estiver no reconhecimento aqui, o valor de tab.desloc vai estar como sendo 12, né? Então, a próxima variável que aparecer, vamos supor que é a variável D, que volta a ser no escopo efetivamente global, mas só tem um escopo aqui, né? Ela vai ser declarada aqui, certo? No deslocamento 12, certo? E aí, tab.desloc, a gente incrementa de tamanho da variável D, passa a ser 16.
Então essa é a forma de se implementar escopo único, certo? A forma relativamente simples porque a gente tem uma única tabela de símbolos que guarda todos os identificadores da linguagem. Vamos ver agora então a implementação de escopo aninhado nomeado, ou seja, como a gente faz quando a gente tem uma produção gramatical dessa forma, onde a gente tem variáveis globais, que podem ser declaradas de escopo global, né? E também variáveis locais, né? Já que dentro de uma função a gente tem aqui o identificador e nós temos declarações, e essas declarações podem ser variáveis locais, mas também outras funções, né? Então vou passar aqui para o nosso quadro para a gente fazer a reflexão juntos. Então, da mesma forma como antes, quando a gente tem um tipo, a gente vai definir os atributos desse tipo. Então, o tamanho, como a gente fez antes, né? Tamanho igual a 4 e a codificação para o tipo aqui usando int, certo? A diferença vai acontecer quando a gente tiver aqui a declaração, certo? A declaração a gente vai ter que olhar para a nossa pilha de tabela de símbolos. E essa que é a diferença quando se implementa escopo aninhado. Então isso eu já passei essa ideia para vocês, inclusive vocês já tiveram que implementar essa questão de aninhamento de tabela de símbolos em função do escopo, né, para conseguir fazer a etapa 4 do projeto de compilador. Então, quando o programa começa, antes de qualquer coisa, se cria uma tabela de símbolos, né, que vai ser a tabela de símbolos de escopo global. E quando a gente começa uma função, certo? A gente vai, depois que fez o reconhecimento da função e do seu nome, né, para ser incluído no escopo global, a gente vai incluir, então, na hora de fazer o reconhecimento do cabeçalho, a gente vai incluir nesse ponto aqui a criação de uma tabela e empilhamento dessa tabela na tabela de símbolos. De maneira que a função declara, que a gente vai implementar aqui na nossa reconhecimento na nossa declaração de um tipo aqui, essa função declara, ela sempre vai considerar a tabela que está no topo da pilha de tabela de símbolos, certo? E como cada tabela vai ter dentro dela um campo específico para o deslocamento, na hora que a gente cria essa tabela nesse ponto aqui e na tabela que representa o escopo global, esse deslocamento vai ser inicializado para 0. Então, a forma de funcionamento fica muito semelhante ao funcionamento de escopo único. A única diferença é que agora, como a gente tem essa questão do escopo aninhado, a gente tem uma pilha de tabelas de símbolos. Mas isso a gente não precisa nem muito sofisticar, porque a própria função declara, ela, em vez de procurar uma tabela de símbolos que é global, na nossa implementação do nosso compilador, ela vai olhar para aquela tabela que está no topo da tabela de símbolos, certo? Então ela vai declarar lá, então, o identificador, o t.tamanho, como a gente fez antes, e o t.tipo, certo? E o deslocamento vai ser o deslocamento da tabela, o deslocamento atual da tabela que está no topo dessa pilha de tabela de símbolos, né? Então vai ter aqui tab, vamos imaginar que tab agora representa o topo da tabela, né? Vamos imaginar que ela tem o campo deslocamento, então a gente considera esse campo de deslocamento. E quando a gente faz tab .deslocamento mais igual t.tamanho, a gente está incrementando o campo deslocamento da tabela que está no topo da pilha, certo? Então com isso a gente consegue já implementar escopo aninhado, certo? Em relação à parte do endereçamento, essa nossa gramática aqui permite ter funções aninhadas dentro de funções. Vocês podem ver através dessa produção aqui, né? Então, esse caso aqui, para a gente endereçar as variáveis, a gente teria que fazer o encadeamento estático, né? Mas imaginando que a gente tenha só escopo global e local, certo? Ou seja, a gente não teria essa produção de maneira que uma função não possa ter outra função, essa solução de pilha de tabelas de símbolos já serviria. Inclusive, já serviria para a gente implementar o que a gente viu aqui, voltando para os slides, para a gente ter a implementação desse caso aqui do escopo aninhado sem nome, como a gente viu agora há pouco aí no nosso quadro, né? Então, quando a gente trabalha com essa solução para escopo aninhado, nomeado, né, cada posição na pilha vai ter o seu deslocamento, cada tabela de símbolos que está empilhada vai ter lá dentro um campo específico com o deslocamento, e esse deslocamento ele é incrementado cada vez que se inclui um novo símbolo, né,
na tabela de símbolos. E o tamanho desse incremento vai ser em relação ao tamanho da variável que está sendo declarada, que está referente ao tamanho do tipo, né? Então, o importante para que isso funcione, né, é que no início de um novo escopo nomeado, né, a gente cria uma nova tabela de símbolos com o deslocamento zerado, e quando termina esse escopo, a gente desempilha essa tabela de símbolos. Então, fazendo assim com que toda a declaração acontece sempre no topo da tabela de símbolos, e não esquecendo, obviamente, né, para a gente calcular o endereço das variáveis em relação à base do registro de ativação, a gente tem que calcular esse deslocamento também, né? Então não bastaria incluir na tabela de símbolos, né? Isso a gente já vem fazendo, né? Mas calcular esse deslocamento também. Então, com isso a gente consegue fazer sempre a implementação dessas, do cálculo do endereço dessas variáveis, né, de maneira bem tranquila, né? Bem, digamos assim, inclusa no que a gente já vinha fazendo aí para fazer a análise semântica do nosso programa, né? Análise semântica para ver se as variáveis já foram declaradas, se elas não foram declaradas. Então, só um comentário adicional aqui sobre a questão de variáveis estáticas, né? Então, as variáveis que estão no escopo global, elas não serão um deslocamento em relação à base do registro de ativação, porque o escopo global fica no segmento de dados, então essa é uma exceção. Na hora que a gente for gerar código, a gente precisa saber que aquela tabela é a tabela global, que é a tabela que está na base da pilha de tabela de símbolos, né? E, então, esse é um caso específico que quando eu for gerar o código, eu tenho que especificar ali, não, o deslocamento aqui em relação a RBSS, não em relação a RFP. Para todas as outras tabelas que estão empilhadas na nossa pilha ali de tabela de símbolos, né? Para todas elas será sempre em relação a RFP. Então, para a gente diferenciar esses casos, a gente pode ter um campo adicional na nossa tabela de símbolos que indica que se aquela tabela é uma tabela global ou um outro tipo de tabela, seria local, para a gente saber diferenciar entre o RBSS e o RFP, para saber se aquele deslocamento, que a gente sempre calcula o deslocamento da mesma forma, né, ele é referente ao RBSS ou ao RFP. Um outro comentário que eu quero fazer também é em relação às variáveis estáticas. Né? A nossa linguagem de programação que a gente está implementando, e acho que isso aparece em várias linguagens de programação, a gente sempre tem aquela palavra reservada static, que a gente pode colocar dentro de uma função. Então, quando a gente declara uma variável local que é do tipo estática, ela se comporta com aquele escopo reduzido, o escopo dela é reduzido, é só para aquela função, né? Mas ela, sendo uma variável estática, ela é colocada no segmento de dados, né? Então, nesse caso específico, é como se a gente fizesse um atalho. A gente, na hora que for declarar essa variável, né, a gente embute ela na tabela de símbolos do escopo específico, né, mas a gente, na hora de calcular o deslocamento dela, a gente faz em relação ao RBSS, usando o deslocamento da tabela de símbolos da base da pilha de tabela de símbolos. Então, não muda muito, a diferença é que a gente vai ter que ter uma diferenciação, né, quando for implementar essas variáveis estáticas, na tabela de símbolos para saber se aquela variável é uma variável estática ou não. Né? E se caso ela for estática, o cálculo do deslocamento dela tem que consultar sempre a tabela de símbolos que está na base da pilha, né, que representa o escopo global. Bom, para a gente terminar essa videoaula, então aqui eu trago novamente esse exemplo aqui, mas a gente já abordou esse assunto aqui de como é que a gente calcula o endereço dessas variáveis C e D, então eu mostrei ali antes. Então a diferença é que aqui, ao invés, a gente vai empilhar uma tabela de símbolos aqui, quando chegar nesse início de bloco, né? E essas variáveis C e D serão declaradas nessa tabela de símbolos mais específica, mas o deslocamento dessa tabela de símbolos vai ter que herdar o deslocamento da tabela de símbolos que vinha vindo. E no final do bloco, além de desempilhar, a gente tem que reaproveitar esse deslocamento calculado para trazer de volta para a tabela de símbolos da função fun, né? Então isso eu representei aqui no nosso quadro, deixa eu só encontrar aqui, foi através desse exemplo aqui, né? Então eu tenho que levar, quando eu chego aqui no bloco, além de empilhar essa nova tabela de símbolos, eu também tenho que trazer o deslocamento para inicializar o deslocamento da tabela de símbolos aqui, para que as variáveis sejam calculadas em relação ao RFP da função f, já que todas essas variáveis, mesmo aquelas que estão mais de escopo aninhado, elas vão ser sempre no registro de ativação da função f. Certo, pessoal? Então eu vou terminar por aqui, então, em relação a esse exemplo. Uma forma alternativa, só para terminar aqui, né? Uma forma alternativa
para a gente fazer essa solução, a gente viu que seria sempre em relação ao registro de ativação, a base do registro de ativação da função fun, né? Mas uma forma alternativa é dar um bloco dar um registro, né, para esse bloco aqui, né? Então a gente poderia criar um registro de ativação específico para esse aqui e fingir que a gente está empilhando um registro de ativação, né? Mas essa é uma abordagem que incute em uso da pilha, porque assim, o registro de ativação ele não vem sozinho, né? Ele vem com outros elementos que a gente vai ver mais para frente, como por exemplo, valor de retorno, endereço de retorno, um monte de outras coisas, né? Porque os registros de ativação são feitos para chamar funções, né? É uma pilha de funções, no final das contas, né? Então, a forma melhor aqui é realmente colocar todas essas variáveis no registro de ativação da função fun. Bom, com isso eu termino então. Se ficou alguma dúvida, por favor, entre em contato, né? Só para terminar aqui um comentário final em relação ao projeto, né? No projeto a gente tem dois escopos, né? O escopo local, o global e local, né? Então, a gente também tem essa questão do escopo aninhado, né? Já que a gente pode ter declarações. Então, para fazer isso, eu sugiro vocês implementarem através de um deslocamento em relação ao RFP. Para fazer isso, vocês precisam, na hora que cria uma tabela, a gente aproveitar o deslocamento da tabela que tá abraçando aquele escopo, né? E aí, com isso, quando termina o bloco, assim, ao invés da gente simplesmente desempilhar, a gente pega esse deslocamento e traz ele para setar o deslocamento da tabela de símbolos que engloba, né? Então, essa seria a forma mais simples de implementar aí essa questão do endereçamento no contexto do nosso projeto de compilador. Certo, pessoal? Eu termino por aqui, então. Eu deixo um grande abraço para vocês e até a próxima.